sobre a disciplina. Cremos que o amor exige disciplina e que a disciplina exige amor. Deus é bom, mas o pecado não confessado, nem devidamente deixado, separa o homem da bondade e santidade de Deus. E a frase inicial é bem legal, bem interessante. Então, cremos que o amor exige disciplina e a disciplina exige amor, ou seja, basicamente a base, a estrutura importante é o amor. E o aplicar a disciplina requer amor, cuidado, proteção, carinho e tudo mais. Vamos lá, podemos usar essas frases para justificar uma disciplina. Por exemplo, você já deve ter ouvido em algum momento: Deus é amor, mas não se esqueça que também é justiça. Ou então, olha que Deus não se deixa escarnecer. Eu já ouvi uma assim, Deus não mata, mas achata. É uma forma de pressionar as pessoas. Vocês acham justificável usar essas palavras para dizer sobre a justiça de Deus? É meio que estranho usar essas frases para justificar a disciplina, porque a gente acaba reduzindo a disciplina do Evangelho, que tem a ver com o que já foi citado pelo Cremos, tem muito a ver com o amor, com o cuidado, com o pastoreio do rebanho, referente à falha da ovelha, à queda da ovelha e a disciplina e o cuidado que essa disciplina traz para com a ovelha que caiu. Então é uma forma de reduzir o amor de Deus em uma forma egoísta, de justiça, tentando às vezes prevalecer que alguém seja melhor ou alguém seja inferior por ter cometido tais atos. A disciplina, né, Sami? Ela é bíblica, a gente encontra aí em vários capítulos e versículos da Bíblia, encontra nas cartas. O próprio Jesus citou parábolas de disciplina, de forma como agir nesses momentos. Um dos textos mais interessantes, para a gente começar a basear aqui a nossa conversa em cima disso, está em Hebreus capítulo 12, versos 10 ao 15, que diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E interessante essa parte aqui, Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, o escritor aos Hebreus, ele já traz esse sentido de disciplina vinculada totalmente ao amor, ao pastoreio de Cristo pela sua igreja. Porque a forma como se vê a disciplina hoje em várias igrejas evangélicas é nessa frase mesmo que tu falou: Deus é justiça. Então, eu sou mais santo que você, então é necessário colocar você no teu lugar, porque você errou, porque você caiu. E essa disciplina acaba às vezes virando um despotismo, né? Alguém que se acha superior ao outro e não usa a disciplina como um amor, como um modus operandi de recuperar a pessoa, de trazer a pessoa mais para perto de Cristo. Não, ela vê como uma forma de exclusão e de opressão. É mais como controle do que como uma prevenção ou como segurança, né? Isso, um controle, né? E por ter esse controle, aí já parte de uma liderança, vamos dizer assim, uma liderança egoísta, uma liderança que não traz a essência do pastoreio de Cristo, mas sim de um mercenário que gosta do que a ovelha pode oferecer e meio que manipula certas situações. Está muito ligado com prender a ovelha no seu rebanho e com isso eles acabam exercendo sobre a ovelha que errou, que caiu, uma manipulação muito grande. Só complementando o que o Thiago pontuou aqui, é interessante que a gente vê em muitas igrejas o exercício da disciplina totalmente contrário ao que prescreve, prevê as Escrituras. Tem uma passagem em Gálatas, eu queria ler aqui, que diz assim,
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então Paulo está dizendo que se alguém for surpreendido, chegar a confessar um pecado, a forma de disciplina tem que ser com mansidão. E disciplina envolve amor. Às vezes as pessoas contrapontam, a questão do amor e a disciplina. Mas não são coisas excludentes. O amor de Cristo, o amor de Deus e a disciplina de Deus, elas são coisas complementares. Então, disciplina é amor. Então, o que é mais fácil? Você disciplinar e simplesmente ignorar a pessoa? Ou você disciplinar e chamar para perto e colocar alguém, ou se prontificar a cuidar daquela pessoa por um determinado tempo? O que é mais fácil? Mais fácil excluir. E é o que a gente vê muito por aí. Mas a disciplina não. A disciplina bíblica é através do amor. Percebe-se que ao expressar a frase Deus é amor, mas se esquecem também que é justiça, a própria pessoa que diz isso, ela está condenando a si mesma também, porque não existe pessoa perfeita, Todos nós somos carecemos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E a disciplina, sim, ela é bíblica, e se nós formos ver, também não é qualquer pecado que nós vamos fazer que nós vamos ser disciplinados, senão viveríamos só de disciplina. Mas quando nós pecamos, nós devemos o quê? Nos arrepender e confessar os nossos pecados, e assim seremos perdoados. Então a disciplina é mais para tratar quem não se arrepende, Porque aquele que ele é corrigido e ele se arrepende, não é porque aplicar uma disciplina, mas quando nós estamos no erro, não queremos reconhecer o erro, então aí sim aplica-se a disciplina. Para quê? Para correção mesmo. E a Bíblia ela dá vários exemplos da disciplina pessoal, de corrigirmos as pessoas, no coletivo também. Então acreditamos que a disciplina é para aquele que não quer se arrepender. Então, não quer se arrepender, então infelizmente deve-se tomar uma atitude, Mas aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Um ponto interessante também é a proposta que Jesus passou aos seus discípulos, que se um irmão pecar contra ti, vai, tu e ele, tenta resolver a situação. Se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Olha a proposta da disciplina, do discipulado, Tem a essência nessa raiz. A proposta final, Sami, Adriel, Lucas e Vitor, é ganhar o irmão. É ganhar o irmão. Aí, se esse irmão não se arrependeu, Jesus fala, chama mais 2, vão em 3 a ele, fala da situação, expõe a situação, e se ele se arrependeu, qual é a finalidade? Vocês ganharam o irmão. Mas se ele não se arrependeu, chama a igreja, chama uma multidão carregada de amor. Olha como pelo prisma do evangelho, da essência simples do evangelho, a disciplina deixa de ser algo de acusação, de exclusão, e vira algo de misericórdia e de inclusão. Se você não resolveu, se 3 pessoas não resolveram, chama a igreja. Chama a igreja em amor, expõe a falha da pessoa, não, você errou, sai desse caminho de morte. E se ele se arrepender, vocês vão ganhar o irmão. Então essa é a finalidade de uma disciplina em Cristo. É sempre incluir, nunca excluir, sempre tratar o máximo possível dentro de um ciclo de confiança onde a pessoa que falhou não vai ser exposta em público, Geralmente era usado isso nas igrejas primitivas, na Idade Média, Você pegava um herege, vamos dizer assim, você tocava na fogueira, expunha o pecado dele, a falha dele publicamente, e acabava ainda matando o irmão, Então hoje muitos irmãos nossos não são mortos em fogueiras, mas são mortos espiritualmente porque a verdadeira disciplina de Cristo ficou deixada de lado. O que o Tiago falou é muito importante, tanto que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 14, vai dizer: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Ou seja, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e existem vários textos que falam sobre essa necessidade da repreensão, e não necessariamente ligado ao presbitério da igreja. Por quê? Porque no corpo de Cristo nós podemos ministrar uns aos outros, Então é a necessidade desse corpo ele estar bem ajustado, e entender realmente o significado da palavra de Deus, para sempre que precisar exortar, disciplinar, tem que ser em amor.
O teor da disciplina bíblica é sempre educativa e nunca punitiva. Normalmente se utiliza em algumas congregações e, claro, cada casa tem suas regras. A gente só está vendo sobre um ponto de vista bíblico. Então, biblicamente falando, a doutrinação, a disciplina tem o sentido de correção, de educação, para sempre com o objetivo, como já foi falado aqui, ganhar o nosso irmão e não expor, nem tampouco puni-lo de alguma forma. Entendemos que a disciplina envolve a igreja como um todo. Isso já foi batido aqui e é importante que a igreja se envolva com a necessidade de educar, de trazer, de corrigir, porque se somos um membro, nós não podemos deixar por menos que meu dedão caiu e sumiu. É só uma orelha. Não é só uma orelha, faz parte de um corpo. Mesmo que seja aparente ou não, se esse membro está disciplinado, está deixado de lado, o corpo com certeza sofre. E sim, no podcast que falávamos sobre os dons, cada um dos membros tem um dom dado por Deus, distribuído pelo Espírito Santo, para o bem da comunidade. Esse é nosso irmão que está sendo isolado, expurgado do convívio. Ele e seus dons e seus benefícios também estão sendo jogados fora. No subíndice 47 fala assim, cremos que o exercício da disciplina começa na construção de relacionamentos. Não se pretende ser uma igreja onde todos são perfeitos. Antes, é preferível ser uma casa onde as pessoas cresçam em maturidade entre irmãos, confessando os pecados e confiando na justiça expiatória de Cristo. Quem é que está autorizado a disciplinar? E aquele que não tem pecado, aquele que não tem falha, quem é que disciplina, afinal? Partindo do que o Evangelho ensina, do que a Bíblia ensina pra gente, a disciplina verdadeira, quem aplica é somente a palavra de Deus. É nos debruçando dela e aprendendo dela dia a dia que nós vamos sendo disciplinados na nossa vida diária. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real de Cristo. Então, no Evangelho, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Cada um é chamado para se examinar, para fazer sempre uma autoanálise de tudo aquilo que está sendo vivenciado na sua vida. A palavra quem disciplina, eu acredito que aquele que não tem pecado, isso é impossível, né? Quem vai disciplinar é aquele que não tem pecado. Não, todos nós somos pecadores e sujeitos a pecados diários. Então, no corpo de Cristo, ninguém é maior do que o outro. Mas, em se tratando de instituição, nós temos as lideranças instituídas por Deus para a saúde do corpo, vamos dizer assim. E geralmente quem aplica uma disciplina em amor nas pessoas é a própria liderança da igreja, o pastoreio da igreja, que analisando tal atitude de fraqueza, a queda do irmão em algum ponto específico da sua vida, vai aplicar as devidas maneiras de disciplina. Como o Sami falou, isso é particular de cada congregação, mas nós acreditamos que uma disciplina sadia, uma disciplina baseada no que a Bíblia diz, é tratar sempre com o máximo de respeito possível, com o amor possível, chamar a pessoa a tratar isso individualmente, não expor ela, não excluir ela da igreja, sempre tratando em amor e de maneira individual. Se a pessoa está exposta, vamos dizer assim, os holofotes, como é que a gente lida com isso? É bem importante que se saiba que quando a gente é exposto, quando a gente tem um lugar proeminente, onde tem um lugar, digamos assim, que fica mais enfático, ou, digamos assim, com maior visibilidade, nossa responsabilidade é maior. Culturalmente falando, não existe uma regra natural, biológica. Existe sim, quanto mais abrangência você tem, quanto mais conhecido você você atinge mais pessoas, você pode beneficiar as pessoas atingindo essas pessoas. Mas também, num eventual erro que a gente tenha, também esse tipo de coisa tem que ser tratado abertamente para que todo mundo que foi beneficiado ou pode ser prejudicado fique sabendo e que fique às claras. Não para expor a pessoa, porque quando a pessoa é pública e tem algum tipo de coisa a ser corrigida, a correção também pode ser tornada pública, para que seja equivalente à maneira com que ela é exposta. Deus nunca nos leva a lugares que não possamos ser ou corrigidos, ou reorganizados, ou disciplinados. Ninguém pode dizer que não pode ser disciplinado ou reconduzido.
Sam, interessante também pontuar que a disciplina não tem a intenção de fazer separação, né? Esse grupo aqui é mais santo e esse outro grupo aqui é menos santo, porque vive falhando e errando em algumas coisas. Já aproveitando isso aí, já fazemos a última pergunta nesse tema. Quem estiver na disciplina pode cear? Bem, para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar, né, a falar sobre o que a ceia significa, né? E a ceia, ela significa uma celebração, um memorial, né, que traz à nossa mente a obra consumada de Cristo. Então, essa questão da pessoa que está em processo de disciplina ou em processo de correção, ela é muito também equivocada, né? Porque a pessoa, ao ser disciplinada, e aí a gente volta àquele conceito, né? O amor está envolvido, a pessoa não é desligada do corpo, ela não é extirpada do corpo de Cristo, ela não é excomungada, ela não é excluída da igreja, ela faz parte da igreja. E agora, com muito mais cuidado envolvido, ela não pode, ela deve participar da ceia. Então, o nosso credo acredita ser um grande equívoco excluir pessoas que estão em processo de disciplina de participar da Santa Ceia. Só para acrescentar também, você vai ver várias vezes nos evangelhos Jesus sentando com um certo grupo de pessoas, pecadores, publicanos, prostitutas. Então ele chegou a ser assemelhado a ser taxado de pecador e beberrão e de outras formas possíveis. Então eu acredito que quando uma igreja ela exclui a pessoa que pecou, que caiu por algum motivo, e exclui essa pessoa, não deixa ela participar da ceia, ela está dizendo para quem chega na igreja que para participar daquele grupo onde estão reunidos em nome do Senhor, é necessário atingir um nível de santidade, do contrário, ela vai ser excluída uma hora ou outra. E nós acreditamos que isso não é viável, né? Nós acreditamos que quem chega na igreja, ela tem que enxergar a igreja como um lugar de inclusão, que ela se sinta bem. Assim como Jesus sentou com pecadores e publicanos, nós também acreditamos que as pessoas que cheguem à igreja, que elas possam se sentir acolhidas como aquelas pessoas contemporâneas de Jesus foram acolhidas por ele. Então, bloquear, interromper a comunhão dessa pessoa com a mesa de Cristo é uma situação muito séria que a gente não ousa tentar fazer isso. E para finalizar, lembrando que na ceia, na última ceia, quando ela foi instituída, na mesa em que Jesus ordenou isso, estava Judas, estava Pedro, estava toda a sorte de pessoas que estavam com ideias Pedro queria atrair ele, né? Queria atrair. Ou seja, nós falamos muito de Judas, mas Pedro, primeiro ele quis se fazer. Não, que não aconteça isso, eu vou morrer por ti. Jesus falou assim, você vai me trair 3 vezes ali. Ele, não, nunca vai acontecer. Então, assim, uma pessoa que nem sabia direito o que estava fazendo lá. Então, esses eram os caras que estavam juntamente com Jesus quando ele instituiu a ceia. O memorial foi instituído com Judas ali sentado. Sim, Judas estava sentado na mesa. Quando ele falou assim, façam isso em memória de mim. O Judas tomou a ceia juntamente com Jesus. Então, se Jesus, que é o dono da ceia, não teve problema de tomar essa ceia com Judas, eu não sei por que você tem. Nos vemos na próxima. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.